Jonas capítulo 3. Aqui nós sabemos a história de Jonas, você conhece. Ele foi aquele profeta que recebeu uma missão de Deus para ir numa cidade e pregar para aquela cidade, que aquela cidade seria destruída. Era um povo muito maldoso e por isso o próprio Deus tinha decretado a destruição daquele povo. Eles tinham chegado a um patamar de provocação a Deus com suas atitudes, que Deus disse: eu vou destruí-los. Decretou. Só que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele não quer a destruição do pecador. Antes, ele quer que o pecador se arrependa e viva. Ele diz na sua palavra. Então ele mandou que o Jonas fosse pregar naquela cidade. E o Jonas recebeu aquela ordem e tomou um navio e foi para outra cidade contrária, porque o Jonas não queria pregar para aquela cidade. Era um povo muito mau, tinha um motivo. Depois nós vamos descobrir aqui qual o motivo que Jonas fugiu. Mas aí, quando Jonas estava fugindo, Deus fez vir uma tempestade no mar, e as pessoas começaram a ficar desesperadas no navio que o Jonas estava, e começaram a jogar coisas no mar para que o navio não afundasse. Nós temos que lembrar, naquela época, com certeza as embarcações eram muito precárias, e de repente, na tempestade não se apazigava, os homens do navio ficaram com medo, aí começaram a clamar aos seus deuses. Eram homens que não conheciam Deus, adoravam outros deuses. Só existia um, né? Mas imagens, essas coisas, aquelas divindades que o ser humano cria. Nosso país é cheio disso. Então eles começaram a clamar e não resolveu. Eles encontraram Jonas dormindo e acordaram e disseram assim: olha, a coisa está feia, clama ao teu Deus. E perguntaram qual era o Deus de Jonas, e Jonas disse: o meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra, criou todas as coisas, é o Deus de Israel. E isso deixou os caras mais com medo. Aí disse: então clama a ele. Aí o Jonas entendeu: não, isso aqui é culpa minha, porque eu estou errado. Aí o Jonas disse: só tem um jeito de vocês se salvarem, vocês me jogam fora desse navio. Aí disseram: mas não, como? A gente vai jogar um homem, matar um homem assim, jogar no meio do mar? Vamos matar, vamos sair, é pior, vamos ser culpados. Aí o Jonas disse: não, essa é a forma. Aí eles disseram então que o teu Deus não leva em conta isso, mas vamos fazer. Pegaram o Jonas e jogaram dentro d'água, e veio um peixe e traga o Jonas. Quando Jonas está lá no ventre do peixe, ele clama a Deus, e Deus manda que o peixe restitua ele lá na beira da praia. E ele que estava fugindo de navio, aí ele voltou e foi para Nínive de peixe. Levado de peixe, porque quando ele soltou ali estava perto, a ponto que, pelo menos é o que aparenta, pela que se descreve, que Deus diz assim: agora entra na cidade e vai fazer o que eu mandei. E ele entra e fica 3 dias andando na cidade, correndo, dizendo: essa cidade ela vai ser, por causa do seu pecado, vai ser destruída. Vai pregando, ensinando. A Bíblia diz que a missão é dizer que a cidade vai ser destruída, mas com certeza foi usado várias palavras, o motivo, porque seria o pecado daquele povo. E aqui no capítulo 3 fala de quando Jonas foi lançado fora do peixe, que diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, a
a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, e segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, o decreto aqui era que 40 dias, depois daquela pregação, a Nínive seria destruída. Lógico que diz que ele começou, saiu pregando, com certeza Deus disse: você vai pregar a palavra que eu disser. Então, com certeza, essa mensagem tinha muitas palavras para chegar nesse ponto. A Bíblia não vai descrever tudo que ele falou dentro de 3 dias. Então está colocando o foco principal, que era isso. Tudo que ele está, com certeza, estava falando: ó, vocês são pecadores, vocês andam pecando, vocês andam fazendo isso, isso e isso, e Deus vai destruir essa cidade por causa disso. Aí ele vai pregando, diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Aqui já tem o primeiro ponto, irmãos, para que uma pessoa alcance a misericórdia de Deus. Qual é o primeiro ponto? Crer em Deus. O que é crer em Deus? Se você pergunta para as pessoas, já falei isso várias vezes, mas falo mais uma vez: se você perguntar a qualquer pessoa, nós somos um país religioso, se ela crê em Deus, muitos vão falar que crê em Deus. Pessoas que nunca nem abriram a Bíblia para ler uma linha da Bíblia, pessoas que nem se importam com o que está escrito na Bíblia, até crente mesmo na igreja, mas dá muita importância para a palavra. Ele vem apenas receber uma oração, fazer um propósito de fé, mas ele vai dizer: não, eu creio em Deus. Crer em Deus é crer no que está escrito na palavra dele. Porque crer, acreditar e dar crédito àquilo que está escrito, aquilo que Deus falou. Por exemplo, se uma pessoa diz assim: não, eu acredito muito em você, mas de repente você começa a contar uma história para ela, falar algo, e ela sai dali: fulano me contou isso, mas eu não acredito no que ele diz, não. Então ela não acredita em você, é mentira que ela está. Mas às vezes as pessoas fazem isso com Deus: eu creio muito em Deus, mas não acredita no que está na palavra dele, no que ele diz na sua palavra, no que ele nos diz na sua palavra, cada vez que ela é pregada. Então o primeiro começo é a gente crer na palavra, mas não é crer apenas na promessa, na bênção, é crer em tudo que está escrito aqui na Bíblia. Porque você entenda bem, quando você lê a Bíblia Sagrada, você encontra promessas de Deus, de bênçãos para você, mas você também encontra dentro da Bíblia, você encontra coisas terríveis para aqueles que não se sujeitarem a Deus, para aqueles que não obedecerem a Deus. Se você pega, por exemplo, o primeiro salmo da Bíblia, ele fala de bem-aventurança: bem-aventurado o homem que teme a Deus, que não anda no caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, e por aí vai, mostrando. Aí diz: olha, ele será, tudo que ele fizer ele prosperará, ele será como uma planta que está à beira de um ribeiro de águas. É uma coisa bonita, só que lá no final dele diz assim: porém para o ímpio a coisa não será boa. Aí ele começa a falar: então nós temos que crer em tudo que está escrito aqui. Nós temos que crer na bênção quando nós obedecemos, e nós temos que crer também naquele mal que está ali escrito se nós andarmos contrário à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus para se cumprir. Já pensou que não, a palavra de Deus foi uma enviada e não voltará vazia. Agora nós temos que ver como nós estamos nos posicionando nela, porque ela não vai voltar vazia. E se ela, ao mesmo tempo que ela promete a bênção para quem está obedecendo, ela também promete a punição para aquele que está na obediência e que não se conserta, que não se conserta. Nós temos que estar acordados para isso. Nós temos que estar acordados também, vamos dizer assim, para aquilo que olhando não é bom.
Por exemplo, quando Deus mandou os mandamentos dele por Moisés para o povo, quando ele coloca na terra prometida, ele diz ali: olha, as bênçãos virão sobre vós. E ele descreve um montão de bênçãos, só coisas boas, prosperidade, família feliz, quer dizer, todas as bênçãos dele, proteção, os olhos dele todo o ano inteiro sobre aquela terra para abençoar. Mas está assim: se vocês deram ouvidos à minha voz, se vocês fizeram o que eu mando. Mas depois das bênçãos, aí ele descreve a maldição, contrário da bênção. E as maldições virão, quando? Quando desobedecerem. Então quer dizer, nós temos que crer em tudo, nós temos que crer na bênção para nos apropriarmos, tomarmos posse, que Deus tem coisas boas para nós, mas nós devemos também crer na ira, para que nós venhamos temer e não nos posicionar de uma forma que venha atrair a ira dele. Por exemplo, aqui o povo de Nínive andavam errado, andavam no erro, no pecado, ele disse que era um povo cruel. E eles receberam a palavra. Quando eles receberam, eles creram. A palavra não era promessa boa, a palavra era uma promessa, era um decreto que ele ia ser destruído, que aquela cidade seria destruída, como foi destruído Sodoma, como foi destruído Gomorra. Por exemplo, quando o anjo de Deus chegou até Ló, lá na história de Sodoma e Gomorra, os anjos falaram: olha, sai dessa cidade, pega teus parentes, tua família e sai dela, que ela vai ser destruída. Aí o Ló fez o que? Ele foi até os seus genros, os noivos da sua filha, e disse assim: olha, vamos sair daqui, que essa cidade vai ser destruída. Era uma palavra dura. Eles não creram, eles deram risada de Ló, foram destruídos junto. Por quê? Porque eles não creram na palavra, não creram na pregação. Aqui o Jonas foi pregar para um povo mau, para um povo pecador, para um povo cruel, que ele nem queria pregar. E ele tinha um motivo, depois ele fala. Ele não queria. Só que aqueles homens pecadores, maus, eles se arrependeram com a pregação. É isso que vai fazer, que vai trazer toda mudança a uma nação, a uma sociedade, a uma pessoa, quando ela dá crédito à pregação, e a pregação faz com que ela chegue ao arrependimento. Eu peguei essa palavra porque eu tenho pensado esses dias nisso. Nós estamos vendo coisas estranhas acontecendo no nosso país, na nossa nação, e nós temos visto a igreja se mobilizando para orar sobre isso. Mas de nada adianta orar se a nação não se arrepender dos seus pecados, porque o que está acontecendo de errado na nação, tudo que está acontecendo de errado é reflexo do quanto essa nação está doente, do quanto está distante de Deus. Eu não estou falando das pessoas que sofreram dano, que elas foram até inocentes, mas eu estou falando de uma nação inteira, uma nação pecadora, uma nação que só aprova coisa ruim, uma nação que até persegue com palavras, com críticas o Evangelho, uma nação que desmerece a pregação do Evangelho. E nós temos vivido isso nos nossos dias. Nós temos até plano, como outro dia eu vi um plano de alguém dizendo que está preparando um plano contra as igrejas, e gente grande da nação falando isso, que vai chegar a hora, vai trabalhar direitinho para ninguém perceber, quando chegar na hora dar a paulada certa, para acabar com a pregação do Evangelho no Brasil. Plano de gente grande contra a igreja. Agora uma nação dessa começa a sofrer, começa a padecer, e pessoas que apoiam isso e outras coisas que nós temos apoiado dentro da nossa nação, depois nós queremos que não aconteça coisa ruim. Depois você acha que você orando por uma nação dessa vai mudar só orando? Não, nós temos cada dia propagar o Evangelho. Todos nós temos o Evangelho. Para quê? Para que eles entendam, e orar sim, orar para que se convertam, se arrependam, para que aí o mal não prevaleça. Porque se o mal está prevalecendo, porque está faltando o bem é Deus, está faltando Deus.
Está faltando Deus pelas escolhas, principalmente as pessoas que têm grande influência sobre a nação, como esse povo que influencia artistas, pessoas famosas, políticos. Cada dia nós vemos esse povo contra as coisas de Deus e aprovando coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Então não adianta a gente ficar esperando coisas boas, e não adianta a gente achar que só orando vai resolver. Nós precisamos orar sim, mas precisamos orar principalmente para que essa nação acorde, desperte e creia no Evangelho, porque no Evangelho, Deus, se estiver andando no Evangelho, Deus vai trazer a bênção, Deus vai trazer o livramento, Deus vai cuidar. Mas se estiver andando fora dele, só defendendo coisas ruins, de nada adianta mesmo. Então diz assim, continuando aqui, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Você veja bem, você às vezes você vai pregar o Evangelho, as pessoas ao invés de crerem e se converterem, elas vão do Evangelho. Então não adianta, irmão, orar por essa pessoa para que Deus livre, que Deus melhore a vida dela. Eu tenho que orar sim, para que ela acorde, desperte, se converta. Porque enquanto ela for oposição a Deus, era o caso de Nínive. Nínive estava andando todo errado, ia vir a destruição. A ira de Deus estava sobre Nínive. Mas quando eles ouviram a pregação de Jonas, eles se converteram. Porque a questão não é até onde a pessoa foi, o quanto ela errou, o quanto ela falhou. A questão é o quanto ela está disposta a crer na palavra e se arrepender. E arrependimento não é sentimento de culpa. Eu errei, eu falhei. O sentimento de culpa geralmente ele bate quando a pessoa começa a sofrer. Quando ela sofre a pancada, ela reconhece, puxa, eu errei tanto, aí se sente culpado. Tem até gente que diz assim, não, agora eu vou servir a Deus. E depois as coisas melhoram, aí ela não vai mesmo. O arrependimento é fazer o que eles fizeram. Vamos mudar de posicionamento. Vamos buscar a Deus. É a conversão. Então, eles receberam, creram, e diz assim, proclamaram o jejum, vestiram-se de saco, e desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Ele viu que a coisa não estava boa. Ele creu, ele disse, não, eu preciso me humilhar. Eu preciso me humilhar a Deus, eu preciso buscar. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Fez um decreto, vamos buscar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos clamar a Deus. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco. Clamem fortemente a Deus. Imagina, coitado dos animais, né, que não sabia de nada, não entendia nada, mas tudo lá com fome, coberto com um saco. Era um costume que o povo tinha para se humilhar, se vestir, colocar um pano de saco, que era uma forma de dizer o quanto estava humilhado, né, diante de Deus. Até os animais, o animal clamava, né, clamava comida, eu quero comer. Ficava lá com fome, coitado. Mas ele disse assim, mas nós vamos fazer, nós vamos buscar a Deus. E ele fala assim, clame fortemente a Deus. E não era um clamorzinho qualquer não, hein? Clame fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Aqui nós vemos algumas coisas nas palavras do rei, quando eles receberam a mensagem. E com certeza o Jonas abordou isso na mensagem, porque ele disse assim, converta-se cada um, clame fortemente ao Senhor e converta-se cada um no seu caminho. Então aqui há um reconhecimento que os caminhos deles, que suas atitudes não eram boas. E ele disse assim, da violência que há em suas mãos. Então aqui nós vemos que Deus queria destruir aquela nação,
porque Deus determinou em 40 dias destruir aquela cidade inteira, que aqueles homens eram violentos, tinha violência nas mãos, que aqueles homens eram homens de maus caminhos. E com certeza na pregação de Jonas abordou isso, que fez com que eles abrissem os olhos. Nós temos que abrir os olhos para a nação, porque às vezes, até no intuito de agradar os pecadores, a um pregador ele só manda flores, né? Alguém já falou isso, mas repito, a pregação do Deus está conosco, Deus vai nos abençoar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aí diz assim: o Brasil é do Senhor, irmãos. O Brasil no pecado, a maioria dos brasileiros vivendo no pecado, apoiando só coisas erradas, não pode dizer que é do Senhor. Temos que orar para ser, mas não é. E só é do Senhor quem se sujeitar a Ele. Quem não é, meu irmão, é como Jesus uma vez falou para os judeus: vós tem por pai o diabo e quer satisfazer a sua vontade. É a condição que está a maioria da nossa nação, tendo por pai o diabo e querendo satisfazer as vontades deles, e principalmente de autoridades do nosso país, pessoas que comandam a nação, pessoas influentes, pessoas famosas, que vai numa televisão ou usa uma rede social, internet, para induzir crianças às coisas erradas, doutrinar crianças em coisas erradas, jovens. Aí depois nós queremos o quê? Aí nós vamos dizer: não, nós somos do Senhor, o Brasil é do Senhor. Precisa ser, quando se voltar para Deus. Quando não se voltar, é um bando de rebeldes que estão atraindo para si a ira de Deus, e nada do que está acontecendo nesse país de ruim é à toa. Então nós precisamos o que? Semear o Evangelho, levar o Evangelho que Jesus levou. E nós vamos ver qual foi o Evangelho que Jesus trouxe. É um Evangelho que leva o homem a ter paz com Deus, a andar com Deus, a caminhar com Deus. Mas para isso ele precisa se arrepender. É a chamada do Evangelho. Mais para frente eu vou falar disso. Então, voltando aqui a Nínive, aí diz assim, ele diz assim: se converter a violência que é em suas mãos, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então Deus estava como, gente, com esse povo? Furioso. Nós temos que entender que no livro de Salmo, a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todo dia. E Deus se ira com o quê? Com as atitudes erradas do ser humano, com as atitudes erradas de uma nação, com as atitudes erradas de alguém. Esse negócio que achar que Deus, ele vê a pessoa fazendo coisa errada e faz como os homens fazem. Tem gente aí que fica defendendo até, tem gente que diz até que é direito do cara roubar o outro. Não, o país é pobre e tem o direito de roubar o outro. Não, quem deveria estar preso era os juízes aqui, não quem matou, quem roubou, quem estuprou, deveria estar solto. Nós temos visto essas frases esses dias. O nosso Deus não é isso não. O nosso Deus ama o pecador, mas chama o pecador ao arrependimento. Ele se ira com as coisas erradas, não apoia, não aprova. Nós temos visto ultimamente as nossas autoridades apoiando o crime, apoiando que o cara tem que roubar o outro, que o cara tem que fazer coisa errada e está solto. E o que tem? Tem nada a ver. Pode roubar, só está roubando o celular do outro para tomar uma cervejinha com os amigos. Nós temos visto essas frases. Aí depois querem colocar Deus no balaio dessa turma. Vamos usar uma palavra assim, junto com essa turma, que Deus também não. Deus, ele ama o pecador pode roubar, pode matar, e Deus passa a mão e diz: não, está tudo certo, que você é vítima da sociedade. Com Deus não tem essa mentira, não tem esse engano não. Deus, ele fica irado com as atitudes erradas das pessoas. Agora Deus tem a misericórdia de chamar a pessoa ao arrependimento, a deixar aquela vida para que ganhe a salvação, mas não apoiar. Porque tem uma coisa: Jesus trouxe a lei justa de Deus, o diabo criou o humanismo.
que defende as coisas erradas, porque o ser humano fez isso, não tudo bem, aí cria aquela confusão toda. Mas não é esse o detalhe que eu quero entrar. O que eu quero dizer é que nós temos que acordar. Não adianta a gente ficar nos iludindo que as coisas, os problemas que nós temos em sociedade, na nação, vai se resolver apenas com uma oração, se essa nação não se converter, se essa nação não se voltar para Deus, se os cabeças dessa nação não se voltarem para Deus e ficarem cada dia propagando o mal, propagando a depravação moral, propagando tudo que não presta e colocando, não, isso é direito, a nação tem esse direito de viver assim. Vai viver, vai pagar um alto preço, apoiando a criminalidade, dizendo, não, o tal crime é normal. Não, o que tem que a pessoa roube? É porque ele é pobre. Não, não é não. Ninguém rouba porque é pobre. Porque eu vim de família bem pobre e nunca vi meu pai roubando. A pessoa rouba por causa da ganância dele, de querer ter as coisas fáceis, não querer lutar por elas. Essa que é a verdade, mas nós vivemos. Então, numa nação que nós vemos, que só defende coisas erradas, só defende coisas ruins, que só defende o pior, que só aprova o que não presta, como nós vamos achar que vai ter bons dias para essa nação? Como nós vamos acordar se ela não se arrepender? Então, nossa oração tem que ser assim. Nós temos que orar para duas coisas: que a igreja cumpra seu papel de pregar o Evangelho, de chamar a nossa nação ao arrependimento, que a pregação do Evangelho é essa, e que a nação abra os olhos, entenda a mensagem e se submeta a Deus. Nínive não foi destruído, não foi porque Deus não chegou para Jonas e disse assim: Jonas, ó, a cidade de Nínive está no pecado e vai ser destruída. Sobe lá no monte e fica orando por ela. Não, Deus não mandou. Deus disse: vai e apregou o pecado deles e fala o que vai vir contra eles. E qual era o intento de Deus? Eles se converterem com a pregação, porque aí não aconteceria. Porque aí diz assim: eles se arrependeram. Versículo 10 diz: Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que eles fariam, e não fez. O caminho é esse, irmãos. Se nós queremos paz na nossa nação, se nós queremos coisas boas, prosperidade, nós temos que pregar o Evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, das coisas erradas que defendem, se voltem para Deus e Deus abençoe. Mas não é o que nós temos visto. Aí a igreja vai, meu irmão, a igreja, os cristãos vão ficar de boca seca de clamar e não vai acontecer nada. Ai, Deus, prospera essa nação. Ai, Deus, abençoe essa nação. Ai, Deus, acaba com a criminalidade nessa nação. Só vai aumentar, só vai crescer, e a gente só vai ver absurdo que vamos nos assustar. O caminho é o arrependimento. Mas isso aqui é Velho Testamento. O Novo Testamento chama para arrependimento. O Evangelho chama para arrependimento. Mateus capítulo 3. Você deve. Mateus capítulo 3. Sem arrependimento não há mudança, nem das pessoas e muito menos na condição de uma nação, ou de uma pessoa, de uma família, enfim. Mateus capítulo 3. Antes de Jesus começar seu ministério, era necessário que alguém viesse na frente, preparando o povo. E quem veio? João Batista. E como João Batista veio? Capítulo 3, versículo 1, 1 e 2. Diz assim: E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia,
e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação. João estava preparando a entrada de Jesus. Jesus chegaria ali pregando, operando milagres, maravilha. Mas primeiro alguém tinha que preparar o povo para Jesus. E quem preparou o povo para a chegada de Jesus? João Batista. E como ele preparou? Arrependei-vos. Nós entendemos que quando Jesus nasceu, o anjo, a quem primeiro foi anunciado o nascimento de Jesus, quem primeiro, na hora do nascimento, foi a pastores que estavam cuidando de ovelhas, de rebanhos de ovelhas no meio da noite. E apareceu ali os anjos, e o anjo disse assim: olha, eu trago novas de grande alegria, é nascido o Salvador. Então Jesus é a alegria, Jesus é paz na terra, Jesus é o Salvador da humanidade. Mas para entrar essa bênção grande de Deus que era Jesus para a humanidade, para ele se manifestar à humanidade, já estava ali no mundo, vem João Batista dizendo, preparando o caminho, preparando o coração do povo, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus trouxe o reino, Jesus trouxe as bênçãos de Deus, Jesus trouxe toda a bondade de Deus para a humanidade. Mas a humanidade tem que se arrepender. Jesus, ele vai voltar. Ele subiu os céus. Ele diz: como ele subiu, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos que fazer aquilo que João Batista fez: abrir os olhos das pessoas para o arrependimento. Às vezes hoje a mensagem tem aberto os olhos das pessoas para prosperar, para ganhar dinheiro, para se dar bem na vida. Mas tem esquecido: arrependei-vos. Sem arrependimento não vai haver agir de Deus. Sem arrependimento não vai haver ação de Deus. Não adianta nós ficarmos dia e noite, toda a igreja brasileira, clamando dia e noite: Deus, traz segurança no Brasil, acaba com a criminalidade, acaba com isso, acaba com aquilo, traz prosperidade para essa nação. Se essa nação não se arrepender, vai vir a destruição sobre ela. E já está aí, destruição está aí. Nós estamos vivendo intolerância, apoio a crime, a criminalidade. O camarada não se pode cometer crime, porque a justiça, ela, ao invés de combater o crime, ela está apoiando o crime. É o que nós estamos vendo a cada dia. E por isso nós estamos vivendo um caos, defendendo só coisas erradas, aquilo que Deus condena, a sociedade aprovando, as autoridades apoiando e até condenando quem o apoia. Porque se você não apoiar, você é condenado, você é taxado da pior forma. Aí nós vamos querer o quê, irmãos? Nós vamos querer o quê? Não, então eu vou orar para Deus abençoar. Não, nós temos que semear o Evangelho, pregar, arrepender-se. Quando se arrepender, se voltar para Deus, virá misericórdia. Sem isso não terá. Passou João Batista, passou o tempo, João Batista cumpriu seu ministério. Aí o Herodes prendeu João Batista porque ele estava pregando a verdade. Aí nisso entra Jesus em cena. Capítulo 4, versículo 12, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz,
E para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou uma grande luz. Meu irmão, nós vivemos no meio de um povo que está assentado em trevas, assentado em conceitos que são verdadeiras trevas, enganos, mentira, sem conhecimento de quem é Deus, da vontade de Deus, até religiosamente. Nós estamos vivendo no meio de um povo que estão à sombra da morte, procurando proteção onde não tem, procurando proteção em pessoas sem Deus, pessoas que só têm destruição naquilo que defende, e as pessoas confiando na proteção, na sombra dessas pessoas. Mas brilhou uma grande luz. E qual é a grande luz que brilhou? A grande luz era o Evangelho que Jesus trouxe, a palavra que Ele trouxe. Até hoje essa grande luz. Então o versículo 17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só qual é a mensagem do Evangelho: arrependei-vos. Sem arrependimento não espere mudança. Sem arrependimento de uma nação, não espere a bênção de Deus. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus traz bênção. O reino dos céus traz a bondade de Deus, mas tem que haver arrependimento. E se a nação não se arrepende, então vai viver está enfrentando, e coisas piores virão, porque diz: quando todos acharem que estão em paz, virá grande destruição. Isso é bíblico. Então vamos cada dia levar essa mensagem e orarmos sim, para que aqueles que receberem venham crer e fazer como o povo lá de Nínive, se arrependerem de seus maus caminhos. Amém, Jesus? Essa é a mensagem curta, mas que espero que fale fortemente com você.